Boa noite. Gente, eu trouxe esse tema, vim refletindo aqui, né? Então, eu sempre falo isso, começo falando isso. Quando a casa não nos manda um tema específico, né? Porque tem já um cronograma, aí o palestrante pode fazer o quê? Trazer o tema que ele está estudando naquele momento, né? Então, já de cara começo aí com essa confissão para vocês aqui. É fácil e tranquilo nós controlarmos os nossos pensamentos? Já fico com meu coração mais tranquilo de perceber que não sou a única, não é? Me lembro quando os meus pais começaram a frequentar a doutrina espírita, porque inicialmente nós éramos, como é que é da pesquisa? Católicos não praticantes, IBGE, acho que é isso. Então, nós éramos inicialmente católicos não praticantes, mas fiz primeira comunhão e crisma lá, depois que viemos para cá, convite de um casal muito amigo dos meus pais, e aí nunca mais saímos, isso já tem aí para mais de 30 anos, e aí eu me lembro, eu sempre fui muito faladeira, né? Minha mãe sempre ficava muito atenta, aí depois fui fazer jornalismo, não tinha jeito, e estou aqui hoje, né? Falando, então tem coisa que não tem jeito. Mas aí, boa noite. Minha mãe falava assim, primeiro ela falava assim, Camila, controla as coisas que você fala, filha. Não é assim, a gente não pode falar tudo, não é? Eu me lembro muito disso. Aí quando ela começou na doutrina, porque logo ela já se reconheceu muito ali, já começou a participar de grupo, estudar Pentateuco e tudo mais. E aí ela começou a falar assim, viu, não é só o que você fala que você tem que controlar. A gente precisa controlar o que a gente pensa. E aí a coisa ficou complicada. Estamos aqui até hoje. Nesse eterno, vamos debruçar, vamos ler, vamos aprender, leva para praticar, leva para exercitar, volta, né? Tropeça, cai, vai de novo. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje. E aí nós vamos comentando ao longo da noite sobre isso. Então, queria dividir com vocês aí os meus estudos. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Vamos falar um pouco sobre a responsabilidade que nós temos, então, sobre as nossas escolhas, um pouquinho sobre o poder do pensamento, tá? Então, não dá para trazer, é muito material, não dá para trazer tudo, eu estou pincelando um pouco, disso aqui já desdobrei em mais 2 outras palestras, então depois a gente combina de voltar para falar mais, porque pensamento é um assunto extenso realmente, tá? Então, vamos dar uma pincelada hoje para a gente entender. Então, aqui, quando a gente começa a falar de doutrina espírita, e aí vou já falar sobre essa questão, então Kardec já pergunta lá, na 843, se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, e aí a resposta é que sim, né? Então, tem liberdade para pensar e igualmente a de obrar, então igualmente a de fazer. Então, se eu tenho liberdade de pensar e também liberdade de fazer. E aí, por que o Espírito da Verdade está respondendo aqui? Então, só para estarmos todos na mesma página, a gente tem que lembrar o seguinte, lá no começo, né, 843, já está do meio para o final aí do Livro dos Espíritos. No início, Kardec já pergunta lá, não sei se todo mundo lembra, questão 115, Kardec pergunta, tá, mas me fala um pouco sobre como Deus cria os espíritos. E aí ele cria um grupinho de espíritos maus e um grupinho de espíritos bons, e aí ele coloca toda essa galera para conviver, para ver o que vai dar? E a resposta é não. Então, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, né? Então, a missão número 1, nossa, e lá o espírito, enquanto é minúsculo ainda, né? É o que? Evoluir, é se melhorar, né? É crescer intelectualmente, moralmente, psicologicamente, tá? Então, a gente vem nessa jornada de milênios, né? Milhares e milhares de anos
encarnando, reencarnando, reencarnando, ora lá no mundo espiritual, ora aqui no mundo material e focados nessa nossa evolução. Então aqui, o que ele está falando? A partir do momento que a gente tem a liberdade de pensar. Então aqui, eu não sei se todo mundo também sabe daquela diferença do E minúsculo com o E maiúsculo no Pentateuco para Kardec. Então o E maiúsculo, porque a gente vê das duas formas, né? Pentateuco, não sei se todo mundo sabe também, os livros da doutrina, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Então, esse é o Pentateuco aí da codificação de Kardec. Nesses livros, a gente encontra a palavra espírito escrita em E minúsculo e em E maiúsculo. Quando está no E maiúsculo, que é esse que a gente está falando aqui hoje, então o que significa? O espírito... Vamos voltar também, muita anotei aqui, mas eu fico meio... Então, para a gente pensar o seguinte, né? Doutrina espírita. Então, Deus, lá em cima, criador de todo o universo, e aí criou basicamente dois pontos, aí, dois produtos, vamos colocar assim. Então, a matéria de um lado e o espírito de outro lado, né? Então, matéria, tudo que é material, e também a matéria quintessenciada, que não é essa que os nossos sentidos ainda não podem ver. Então, além dessa matéria física, também tem a matéria quintessenciada. Então, a matéria quintessenciada, que é o perispírito, por exemplo, né? Tudo derivando do fluido cósmico universal. Ok? Do outro lado, a gente tem o espírito, que é o quê? O princípio inteligente. Então, o que vai animar aquele corpo material, que vai trazer essa vida, né, para aquele corpo material. Esse espírito, ele vem ali nos reinos. Então, vamos lembrar, o reino vegetal, o reino mineral, antes, né, das rochas, tal. Então, o reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar no reino hominal. Então, a partir do ser humano, que é isso que nós estamos vendo aqui, começa o espírito com E maiúsculo. Camila do céu, mas por que toda essa introdução? Porque agora a coisa começa a ficar bacana. Porque a partir do espírito com E maiúsculo é que nós ganhamos o quê? Além do nosso instinto, que vai sempre nos acompanhar, nós ganhamos o pensamento desenvolvido, nós ganhamos a consciência de nós mesmos, a consciência de Deus e a consciência do futuro, tá? Nós ganhamos o nosso senso moral e dentro desse pacotinho vem o quê? O tal do livre-arbítrio. Tudo bem até aqui? Então tá, só pra gente. Essas analogias que a gente faz, eu gosto muito de estudar a doutrina espírita, porque a gente pode fazer algumas analogias bem interessantes. Então, é como se assim, quando o espírito tá lá, ganha, né, aquele E maiúsculo, é como se ele atingisse a maioridade, né? Então, na vida material aqui, para a justiça, maioridade penal, não é? Eu acho que é 18 anos ainda, não sei, talvez 16, acho que 18. Então, a partir dos 18 anos, o que começa a acontecer? A gente começa a responder juridicamente pelos nossos atos. É isso. Então, virou espírito com E maiúsculo, vai começar a responder. Então, tem a liberdade, ganhou a liberdade, livre-arbítrio, vá no seu caminho, e aí Deus, né, Pai misericordioso, infinito amor e misericórdia, traz a liberdade. Essa citação é do capítulo Lei de Liberdade, que está lá no Livro dos Espíritos também. Então, essa liberdade que vai nos fazer o quê? Evoluir, desenvolver. Então, o que começa a acontecer? A gente tem a liberdade, nós podemos escolher os nossos caminhos, mas nós precisamos o quê? Arcar com as consequências. Ok? Vamos lá. E aqui, ele vai falar um pouco ali sobre instinto. Então, o que eu já queria trazer aqui de cara, e a gente vai falar um pouquinho sobre vontade também. Então, conforme seja este mais ou menos adiantado, de quem que ele está falando? Do espírito. Então, a questão de instinto, né?
Se ele vai ter bons instintos, se esse instinto que nós carregamos enquanto espíritos vai nos levar para um bom caminho ou para um mau caminho, esse instinto tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso estágio evolutivo, né? Então, ele está falando, olha lá, conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Então, quanto mais o espírito for imperfeito, mais caminhos errados ele vai tomar. E vai ter que arcar com essas escolhas, com essas consequências. Mas olha o que ele fala. Não há, porém, arrastamento irresistível. Ou seja, aquilo que a gente fala, né, no momento o sangue subiu e a gente discutiu e deu uma resposta que não deveria ter dado. E aí você fala, não, mas foi no calor do momento, foi o meu instinto que falou mais alto. Depois dessa palestra de hoje não vai mais poder falar isso. Tiram-se as muletas, não é? Então, não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Esse livrinho aqui, e aí eu estava, já falei que estou debruçada nesse assunto, que o negócio, o buraco é mais embaixo. Olha o que eles falam, no meu caso, né? Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Pensamento e vida do Emmanuel com Chico, tá? Eu tenho umas citações dele aí ao longo da coisa aqui. Então, gente, o recado aqui é o seguinte. Eu tô querendo, né? Então, tô lá, tô nos meus instintos, tô percebendo que eu tenho algumas coisinhas aqui para melhorar, não é? Tem algumas desavenças aqui, uma ou outra, às vezes aparece uma impaciência, um egoísmo, uma arrogância, né? E aí tô aqui no meu instinto e tal. Mas se eu decidir e se eu aplicar a vontade, a gente consegue controlar ou não consegue? Sim. Mas não é aquele, eu queria controlar meu pensamento. Ele vai falar aqui daqui a pouco, não é da boca para fora. É a decisão firme com a vontade. Né? Então, não. Então, e a gente está chegando agora numa época bem bacana, né? Que final de ano, eu pelo menos não tenho mais data aqui para esse ano. Então, no final, já vou desejar a todos aí um bom final de ano. Mas a gente está fazendo o balanço. É ou não é? O que eu fiz esse ano, o que eu planejei, o que eu quero para o ano que vem. Então, vamos abrir lá uma coluninha do nosso aperfeiçoamento moral, a nossa reforma íntima. E aí, quais são as más paixões que a gente, vou falar de paixões já, que a gente vai pensar para trabalhar no ano que vem? Precisamos pensar isso aí também. Seguindo lá na questão do livre-arbítrio. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Né? Então, aqui, a doutrina espírita ela traz um pouco essa questão de, principalmente para quem não frequenta muito, os curiosos, eu tenho muitos amigos que não são espíritas, e aí eles acham que tem um destino, uma coisa já pré-determinada. Então, tá lá, ó, Kardec. Ainda na lei da liberdade lá, não tem ninguém fatalmente levado ao mal. Não existe. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Olha lá. Ele é o espírito, né? Por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja incitado ao crime. Tá? Então, nós, lá naquele momentinho do nosso planejamento reencarnatório, não é? Quando nós estamos preparando a nossa próxima vinda, que é o mundo material, então a gente pode fazer algumas escolhas ali.
Pode escolher uma existência em que seja incitado ao crime, pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Tudo bem? Então, tá lá, e aí ele continua aqui, ó. Veja como o livre-arbítrio, ele nos acompanha sempre, tanto no mundo espiritual, quanto aqui encarnados no mundo material. Então, lá, o livre-arbítrio existe quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas. Então, nós sentamos lá, é um planejamento realmente, né? Nós sentamos lá, provavelmente com alguns espíritos superiores que vão nos ajudar, e também com o nosso anjo guardião, que está ali também para nos auxiliar. E vamos pensar, e como encarnado, depois que veio aqui para o mundo material, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos submetemos voluntariamente. Certo? Então aqui, todos nós, e aí aqui eu só queria lembrar de uma coisa, antes de falar disso aqui, importante a gente ressaltar sempre, né, Kardec fala isso, que os espíritos se acotovelam ao nosso entorno, né? Então, essa comunicação, essa ligação de mão dupla, ela acontece sempre entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, não é só daqui, porque a gente fala bastante, né, mesa mediúnica, não, vem de lá o obsessor, né, tem um espírito me acompanhando e tal. E a gente fica um pouco com essa impressão que é só de lá para cá, mas não, é mão dupla. Então, de lá para cá sim, mas daqui para lá também, né? A gente tem que lembrar. E aí aqui ele fala, olha lá que interessante, cabe à educação combater essas más tendências. Como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, eu fui até olhar essa questão da palavra higiene, né? Então, condições ou hábitos que conduzem ao bem-estar. Então, será que nós estamos, e aqui fica a pergunta, né? Nós estamos atentos ao nosso temperamento? Porque é ele que vai levar para o nosso pensamento, que vai gerenciar as nossas escolhas. Então, aquelas más tendências. E aí, quais são as minhas más tendências? Eu sei, eu olhando aqui, isso aqui eu preciso trabalhar. Isso aqui, eu posso citar de cara uma meia dúzia aqui, minha, claro, né? Então, impaciência, controle, arrogância, egoísmo, e por aí a lista né? Porque se a gente não sabe das nossas más tendências, como é que a gente vai se atentar no momento em que o instinto vier, porque tudo é muito rápido, no momento em que uma desavença acontece, no momento de uma situação, enfim, qualquer que a gente tem que ter escolha. Por que Chico falava tanto, né? Não responda, tome uma aguinha, segura a aguinha na boca. Para que é isso, gente? Porque o instinto, e se somos todos espíritos imperfeitos, não preciso falar, planeta Terra é um planeta de provas e expiações, somos todos imperfeitos, é ou não é? Então, qual vai ser o instinto? Vocês acham que qual que é o instinto que vai nos dominar? Um instinto de amor, de fraternidade. Não, óbvio que não, né? Eu brinco, até ontem a gente degolava a gente em praça pública. Era o Domingão do Faustão, que agora nem é mais o Faustão, coitado. Não é? Mas aí queimava bruxa em praça pública, escravizava né, os negros. Então, isso foi ontem. Quem é que estava lá? Éramos nós mesmos. Então, qual que é o instinto? E aí aqui, eu lembrei dessa passagem do capítulo do Evangelho, do Bem-aventurados os aflitos,
E aí ele está falando, né, das causas atuais das aflições. Então, e aí ele fala, né, interroguem friamente suas consciências, todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Se houver, e se interrogue, né, será que não poderão dizer, se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação? Aí ele segue. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Né? E aqui, também já fiz palestra sobre isso, e é uma situação totalmente humana de nós lembrarmos. Gente, isso aqui é uma das reflexões mais difíceis da gente fazer. Por quê? Porque o nosso psicológico, o nosso cérebro, ele está programado para achar a culpa em quem? Não, mas espera aí, Camila. Eu respondi porque ele me interrogou. Ele me irritou e aí eu explodi. É ou não é? Não, mas como ele pôde fazer isso comigo? Eu confiava. Mas será que a gente confiava na pessoa certa? Será que a gente trouxe ali o nosso lado racional para pensar naquilo? Será que nós estamos esperando no comportamento do outro aquilo que nós faríamos? O que eu faria é só o que eu faria. E o que o outro faz. Nós somos sociedade. Nós convivemos aqui para troca. As pessoas são diferentes. Não existe só um jeito certo de se viver. Não é? Então, isso aqui a gente lê aqui, gente, mas não é fácil, não. E aí ele vai falar, de novo, essa pergunta é dificílima, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa pergunta é famosa. Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Esse livro dos Espíritos é ótimo. Às vezes a gente está lendo, dá vontade de fechar, né? Eu até fecho umas horas, assim, levanto, vou pegar um café, depois me acalmo e volto, né? Então, oi? Esse livre-arbítrio de hoje está mais fácil, o mundo não está mais aberto para um compromisso que talvez eu subir lá. Hoje parece que está mais fácil de escolher para cá ou para lá, trocar. É o Chico, assim. O Chico, por exemplo, né? Quando ele veio, ele já me dedicou as funções que talvez ele fosse executar com um plano. Eu sou da energia para se programar. Então, eu acho que é questão dos vezes quando tem essa coisa, que todo mundo vai superar. Tem vários segmentos hoje da sociedade que todos estão corretos. Eu acho que ficou mais fácil de caminhar hoje se a gente aceitar que tudo hoje pode. Porque nas pessoas já tem que ser mesmo. Então nem tudo podia. Mas hoje eu vejo o campo é muito amplo. Então talvez o arbítrio, o livre-arbítrio que eu tenho aqui hoje é muito mais fácil. Ou então talvez é mais fácil. A sociedade ensina. Então, Também, certas coisas para se dedicar só à vida espiritual. Sim, sim. Como é o nome do senhor? Antônio. Antônio. Seu Antônio, estava ouvindo o senhor falar muitas coisas aqui. Primeiro, tudo pode. E aí, tudo pode? Não estamos falando, né, na sociedade lá fora. A gente tem uma questão aí de conflito de gerações, né? Isso é uma discussão bem ampla, mas vamos fechar aqui dentro da doutrina, né? Para a gente trazer isso aqui. Então, Deus, né? Onde está escrito as leis divinas? Na consciência. Então, tudo pode? Não, né? Então, nas leis divinas, a nossa consciência sabe o que pode e o que não pode. Então, eu posso ir até o momento de não ferir o direito do outro, né? Então, a máxima da doutrina espírita é não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem para você.
né? Então, tem muitos pontos aí. Outra coisa que eu pensei também, vocês sabem que existe uma pesquisa sobre trabalho, né? Falando, e eu trabalho com isso e tive acesso. Antigamente, eram poucas profissões para escolher. Então, você era médico, advogado, professor, engenheiro, acabou, né? Antigamente eram essas profissões. Então, não tinha, quanto o ser humano, ele não lida bem com muito caminho para escolher, muitas chances de escolher. Então, hoje, tem profissões, gente do céu, é um mar de profissão. E aí piora para essa indecisão, né, do jovem. Então, fico pensando. Então, no mundo, não sei o quanto tá, a gente fala muito de doutrina espírita, então cada vez mais tentar trazer o jovem para a religião, né? Será que nós estamos pensando, falei do final do ano, já vou me antecipar aqui, estamos focados no que de fato importa? E o que de fato importa? Porque a hora que este mundo material, a nossa vida aqui, esta encarnação finalizar, o que a gente vai poder levar? Não vai levar. Então, a casa não vai levar, o carro não vai levar, a função do emprego que faz hoje não vai levar, as roupas que tem não vai levar. Não vai levar. Então, assim, o quanto na nossa rotina a gente consegue lembrar disso e priorizar. O quanto, nós vamos falar já de estudo aqui, né? Mas já falamos. Então, o quanto moralmente, que nós vamos levar o quê? O nosso conhecimento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as boas ações que nós fizemos enquanto aqui encarnados. Né? Então, já tem um ditado, né? Quem vai falar lá por você são as suas boas ações. Então, tudo tem os dois lados aí, mas a gente vai, vamos seguir aqui. Aqui tem uma questão das paixões, né? E quando a gente vai falar dessa coisa das paixões, eu fui até parar para pesquisar um pouco. Então, o que a gente está falando? Essas paixões são esses sentimentos, né, que nós temos aqui enquanto encarnados. Então, essas paixões são impulsos da nossa alma, né? Energias morais fortes. É isso que é. E elas podem ser boas e também podem ser más. Então, por exemplo, as boas, coragem, determinação, amor fraterno, né? Falamos aqui, desejo de justiça. Então, são todos, vejam, são sentimentos que nos levam a fazer o bem, né? E também podem ser más. Então, cobiça, ciúme, inveja, ira, orgulho, ambição desmedida, descontrolada. Então, essas são as paixões. E aí, vejam o que ele fala, o que o Espírito responde para a gente aqui. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Ou seja, né, ele se conforta. Então, aqui lembrei da musiquinha da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Isso já denota a idade, né? Mas tudo bem. Em consequência da sua inferioridade. Então, compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Então, uma vez que nós estamos aqui hoje, nós estamos estudando, já entendemos que, essas paixões estão intimamente ligadas com o nosso instinto. E o nosso instinto, a gente já viu lá no começo, que está ligado ao nosso estágio evolutivo. Então, já não podemos esperar coisa muito legal, porque a gente sabe que o nosso estágio evolutivo ainda está, né? Ainda estamos na caminhada. Então, vamos caminhar. Então, aí, temos mesmo que pegar essas paixões, essas más paixões, e pensar, vamos pegar esse touro à unha aqui. Vamos controlar, vamos melhorar isso aqui. Tá? E aí, aqui, vamos falar um pouco de pensamentos. Olhem que interessante, só para a gente dar uma pincelada nesse assunto, e já vamos caminhando aí para o final. Aqui ele comenta, né? Kardec está perguntando se os pensamentos são só nossos ou se tem alguns que nos são sugeridos. Né? Então, comentei com vocês, a gente já sabe, os espíritos estão aqui ao nosso entorno, existe essa ligação, essa comunicação de lá para cá, daqui para lá.
E aí ele fala lá, vossa alma é o espírito que pensa. Então, o espírito, gente, ele só pensa, né? O espírito que está desencarnado do lado de lá, sem um corpo material, então, ele só vai pensar, ele só vai manipular o fluido cósmico universal através do pensamento e da vontade dele, ok? Aí ele fala que não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários. Então, às vezes você pensa sobre um assunto e tem uma opinião, e às vezes tem uma opinião contrária. Então, ele está explicando do porquê desse embate. Daí ele fala, no conjunto deles estão sempre a mistura dos vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Né? Então, aqui, o que a gente precisa lembrar? Sim, nós seremos influenciados a todo momento. A todo momento. Não tem um lugar, né, que a gente fale, não, aqui não vai ter nenhum espírito. Não tem. Né? Nós estamos a todo momento, seja aqui no centro espírita, seja em casa, seja no trabalho, seja no caminho. Eu não sei vocês, mas eu chamo lá na minha casa. Quando eu estou saindo para o centro, eu falo, gente, vamos lá, hoje é dia de palestra, vamos lá para o Ciríaco comigo, é a hora, vai ser bom para mim, bom para vocês também, vamos evoluir. Então, né? Só que aí, e aí a gente vai, qual que é a importância, então? Como é que a gente sabe qual que a gente vai conectar? Qual que a gente vai se aproximar, né? Eu estou dizendo qual o espírito, o que está com uma vibração legal ou o que está meio para baixo. Então é isso que a gente tem que... e essa pergunta eu achei muito interessante. Por que Deus permite que os espíritos imperfeitos venham nos incitar ao mal? Então, venham nos trazer pensamentos. E olha essa resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Gente, nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus, não é assim? Na doutrina espírita não existem acasos, porque o nosso Deus, da questão número 1 lá, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não existe bala perdida, eu brinco, né? Não existe bala perdida na doutrina espírita. É ou não é? Então, olha o que ele está dizendo ali. Essa intersecção entre o mundo espiritual e o mundo material, então, ele está falando o quê? Os espíritos imperfeitos do mundo espiritual servem de ferramenta para testar a nossa fé e a nossa constância. Né? Inclusive a nossa prática no bem. Então, tá, vocês querem evoluir? Tá bom. Mas decidiu mesmo ou passou da boca para fora aqui? Vai mesmo parar, fazer uma listinha das más tendências, das más paixões? Vamos pensar nisso sério para 2026? Ou não? Só vamos falar que o espiritismo trabalha mesmo, a reforma íntima. Então, tem diferença aí. Né? Aqui, ó. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Se tem um espírito ali, um irmãozinho que não está muito legal perto de mim. E aí, quem que atraiu? Então, precisamos repensar. Veja lá. E aí ele continua. É assim que essa questão da comunicação entre os dois mundos, né? É assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Essa questão 466, depois se vocês derem uma olhada lá no Livro dos Espíritos, ela é bem extensa. Mas aí o Espírito da Verdade responde que da mesma forma que tem os espíritos imperfeitos nos influenciando para o mal, também tem os espíritos bons nos influenciando para o bem. Então, só que aí, nossa, mas os casos que a gente vê na maioria é para o mal, né? Sim, mas é porque
nós estamos nos conectando com quem? Na maior parte das vezes. Então, essa é a reflexão. E aí não é, mas será que Deus deveria nos dar essa liberdade? Sim, gente, porque é com essa liberdade que a gente aprende e cresce. Não tem outra forma. Aqui eu costumo sempre brincar, falar da prova prática, né? Então, todo mundo aqui tirou carteira de motorista? Só para a gente relembrar. Vai lá, lê o livrinho da placa, não sei o quê, faz o exame psicotécnico. Onde que aprende mesmo a dirigir? Não é nem na prova prática da autoescola, porque ali o negócio, sei lá, acho que a gente só aprende ali a frear rápido e tal, porque vai aprender mesmo depois dirigindo, é ou não é? É na prática. Não tem outro jeito. Que ele... tá. E aqui para a gente já ir pensando e cuidando dos nossos pensamentos. E a gente consegue neutralizar a influência dos maus espíritos? Como é que a gente vai neutralizar essa influência? Tá lá, é bem simples. Praticando o bem, pondo em Deus toda a nossa confiança. Então, sempre a doutrina espírita, a gente estuda muita coisa, a gente vê muita coisa, né? Mas é tão difícil a gente aceitar lá a oração do Pai Nosso, fizemos tão bonita aqui na abertura, que seja feita a vossa vontade. É ou não é? É só para mim ou não? Queria tanto. Tá, tudo bem, que seja feita a vossa vontade, mas pode ser logo? Pode, é isso aqui. Esse aqui que eu queria. Esse aqui é a sua vontade também? Não é? Então, mas quando que... Porque, o ano está acabando. Então, gente, estamos de fato acreditando nesse Deus, né? Nesse nosso Deus, que é a inteligência suprema, que é o Pai misericordioso. E quando alguma coisa dá errado, alguma coisa de saúde, e aí a gente chama Deus e fala, por que comigo? O que aconteceu? Estamos nos lembrando, estamos nos acreditando, né? Acreditando nesse nosso Deus. E não vou... o trechinho aqui do livro. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O que ele está dizendo aqui? Nós só conseguimos melhorar a qualidade dos nossos pensamentos quando nós nos melhorarmos enquanto espíritos. Tudo isso anda junto, né? Não tem como você pensar coisas boas se a gente não está trabalhando as nossas más paixões, as nossas más tendências. Se nós não estamos... Outro ponto muito importante. Falei sexta-feira agora em Mairink sobre... A casa mandou lá o capítulo A Fé que Move Montanhas. E aí lá, estava lendo, está muito na minha cabeça, a fé robusta. Então, estamos com a nossa fé. É a fé robusta que vai nos amparar nos momentos aí mais difíceis que a gente tiver que passar. Aí fiquei pensando, né? A fé é que nem músculo. Como é que faz para deixar o músculo grande, robusto? Tem que praticar. É ou não é? Estamos praticando a nossa fé? Estamos trazendo para a nossa rotina diária? Só isso aqui está no parênteses aqui. Não era para hoje, mas lembrei. Nossa prece, ao acordar, ao dormir. A nossa análise lá de Santo Agostinho. O que será que eu magoei alguém hoje? Será que eu poderia ter feito bem? É ou não é? O evangelho no lar. Como é que está o nosso evangelho no lar? Estamos lá fortificando o nosso lar, trazendo a boa espiritualidade para o nosso lar. Gente, aqui no centro é uma delícia. Aqui, a espiritualidade já preparou a gente para receber. Botou o pezinho ali, já começou o tratamento, graças a Deus. O desafio é, a hora que bota o pé para fora, até segunda-feira que vem.
Como é que a gente está fazendo lá em casa, né? Lembramos de fazer uma oração para o anjo guardião? Gente, esse coitado, o meu é um coitado. Pelo amor de Deus, literalmente. Deus, eu brinco com o meu grupinho lá do ESG. Gente, podia ter dado um anjo da guarda por rua. Ah, vamos pegar essa rua aqui. Então vai, você cuida dessa rua. Deus é tão amoroso e tão misericordioso que ele deu um para cada um de nós. Eu tenho o meu, você tem o seu, um para cada um. A gente agradece esse querido. Para encerrar, a mente é o espelho da vida, por toda parte. Reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Aqui é muito bonito, né? Porque o pensamento ele se espalha, né? Quando a gente pensa, é meio como quando a gente joga uma pedrinha no lago e aí formam aquelas ondulações. Então, essa referência que ele está fazendo, mas veja que ele traz o coração e o cérebro, né? Então, junto. Inclusive, já tem pesquisas aí do Dr. Sérgio Felipe, aí tem uma questão, né, do que acontece primeiro, se é o cérebro que pensa primeiro e o coração sente depois, ou o coração que sente primeiro e o cérebro pensa depois, mas isso é outra palestra de 2026, que é um assunto muito extenso. Mas, de fato, a reflexão é, vejam como nós somos um ser integral, né? E é esse ser integral que vai ter esses pensamentos, que vai ter essa vibração, que vai fazer as escolhas, ter esse livre-arbítrio e precisar se responsabilizar por elas, né? Então, como é que nós temos consciência de toda essa responsabilidade que Deus está, né? Que Deus amorosamente colocou nas nossas mãos, que nós somos capazes, hein? Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, temos capacidade, mas precisamos pegar esse touro à unha aí para o desenvolvimento. Não sei, acho que não tem mais nada. Era isso, queridos. Mais uma vez agradeço imensamente o convite. Aproveitando o final de ano, não estarei mais com vocês, então, né, que nós nos lembremos dessa data, né, do nascimento de Jesus, do exemplo que deixou um evangelho tão rico para nós, e que nós foquemos aí no que realmente importa, né? Não vamos levar, sei que das nossas atribulações, isso faz parte da vida material, né? Trabalho, a família, os nossos deveres, as atividades que nós fazemos, mas que nós consigamos, assim, não sermos engolidos por todas as obrigações da vida material, que nós separemos aí o nosso estudo, o nosso tempinho na doutrina, a caridade, o voluntariado, né? Tudo isso que nos faz aí, nos deixa com o coração quentinho. Combinado? Posso fazer a prece? Então vamos lá para a prece final? Nosso querido e amado Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite que estivemos juntos, estudando doutrina, pensando nos seus ensinamentos, a espiritualidade amiga da casa, que também esteve aqui preparando a casa, está aqui para nos receber. Agradecemos imensamente o amor, as vibrações de amor, de equilíbrio, de paz. Agradecemos o tratamento que todos nós recebemos desde o momento em que chegamos aqui. Pedimos para que nós consigamos levar o nosso estudo de hoje para a nossa semana. Lembramos do orai e vigiai, então vamos fortemente essa semana vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa vibração, vigiar as nossas escolhas,
refletindo sempre nos ensinamentos que a doutrina consoladora nos traz. Uma ótima noite a todos, que todos retornem aos seus lares em segurança, que nós possamos estar juntos na próxima segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus.